Oi, tudo bom, gente? Tô com essa iluminação porque eu estou com o computador bem na minha face. Porque eu também vou fazer algumas pesquisas aqui relacionadas à vida e à obra da Sylvia Plath, porque eu recentemente li seu único romance escrito, que é A Redoma de Vidro. Então, eu gostaria de dar aqui uma leve resenha. Também gostaria de falar um pouco sobre a vida dela, o que eu achei do livro, porque não foi um livro que eu amei muito, sabe? Mas foi um livro que eu achei decente, achei bom, achei interessante em alguns aspectos, principalmente para a época que ele foi escrito. Então, bora lá, galerinha. Sobre o que é A Redoma de Vidro. É um romance de formação. O que isso significa? Significa que é um personagem que começa a história de um jeito muito provavelmente inocente e tal, e aí ele vai se desenvolvendo, sofrendo por mudanças no decorrer da história, até que ele chega no final, que é o momento de maturação. Então aqui a gente segue a Esther. A princípio, a Esther, ela é uma menina muito promissora. Ela veio de uma família que é meio classe média, pelo que eu entendi, e aí ela sempre foi uma gênia, conseguia as coisas, bolsas ela conseguia. Ela se relacionava bem com as pessoas. Mas no fundo, ela não se sentia conectada com ninguém precisamente. Mesmo as pessoas que ela gostava e dizia que ela era amiga e que ela gostava da companhia diariamente, chegava um momento em que ela ia lá e vacilava. Porque às vezes essas amigas, amizades são assim, né? Tipo, as amizades não necessariamente vão fazer coisas legais com você e ou vão estar no momento que elas vão estar na pior, só que ao mesmo tempo, como é que ela vai ser legal quando as amigas estão na pior se ela já está começando a se sentir mal? Ela é uma personagem que tem um futuro muito promissor. Ela começa já num estágio em Nova York, numa revista, então ela já tá achando que ela vai conseguir fazer as coisas, ela é muito dedicada, vive com as caras nos livros, então ela é uma bookworm, que é o que dizem. Só que ao mesmo tempo, ela tenta correr atrás dessa outra questão dela, porque ela tá muito desgostosa com o relacionamento dela que ela tava com um menino estudante de medicina. E aí ela fala desde o início, ele é hipócrita. E a gente não sabe o porquê que ela fala que ele é um hipócrita até um certo ponto do livro. A gente vai percebendo que o problema dela com este cara é que basicamente ela se irrita porque ele se mostrava ter menos experiência sexual que ela tinha, só que ele já era mais experiente que ela. E ela ficou meio pé da vida porque ela ficava, eu me resguardo esse tempo todo pra esse imbecil aí não se resguardar também, ainda mais vindo da família dos pais que ele tem, que é uma família super, tipo, conservadora. Então, assim, ela ficou muito revoltada com a hipocrisia, realmente, desse menino. Vou começar a falar com as coisas boas, porque a ordem do livro não é assim, tá? Começa falando das coisas ruins da personagem e depois vai melhorando, na minha opinião, tá? E... Mas são esses pontos que eu acho interessante, porque mostra ela pondo constantemente em questão todo o papel da mulher na sociedade, porque ao mesmo tempo ela fica se questionando e pensando, eu quero muito ter uma família e ter filhos, mas ela mesma não gosta de criança. Então já é um ponto a se pensar aí, que é, por que ela quer tanto ter filhos? Só para cumprir com uma expectativa da sociedade, entende? Só que ela mesma, em diversos momentos do livro, ela fala que ela não suporta criança. Aí parece que a pessoa leva um bebê, ela fala que parece que a pessoa fez isso de propósito com ela, porque a criança tava chata, era uma criança que falava, não calava a boca, não sei o quê. Enfim, não gosto de criança. E queria ter filhos, porque, não sei também. E só que ao mesmo tempo, ela queria muito ser uma profissional dedicada
e ela amava escrever e ela queria muito fazer essa profissão dar certo. Em um momento do livro, que essa questão de escrita não começa a dar certo para ela começa a entrar em parafuso. E aí ela começa a cogitar profissões muito aleatórias. Ela já trabalhou como enfermeira, ela já pensou em trabalhar como garçonete. E aí ela começa a se ver perdida porque a única coisa que ela via interesse não está acontecendo com ela e ela começa a ter um grande de um bloqueio. E enquanto rola esse bloqueio, ela começa a não tomar mais banho, a não conseguir ler mais, a não querer tomar mais banho, a não querer comer, a não conseguir se concentrar em nenhuma leitura maior do que um parágrafo. E aí que você começa a perceber a depressão dela construindo. Então, esse é o grande ponto forte desse livro. E aí ela começa a se tratar em manicômios, passa pelos tratamentos de eletrochoque e em diferentes clínicas. E isso é um ponto de referência que é citado logo no início do livro, porque eles também citam aqui um casal de espiões aqui, que se chama Rosenberg. Eles eram espiões soviéticos. Ela cita eles, fala que não consegue tirá-los da cabeça. Só que assim, como eles morrem? Eles morrem eletrocutados. Esse diálogo que acontece antes da internação dela. Então eu falei, não é horrível essa história dos Rosenberg? Os Rosenberg seriam eletrocutados naquela noite. Sim, disse Hilda. E eu finalmente achei que tinha encontrado algo de humano naquele coração de pedra. Foi só quando paramos para esperar as outras, sob a luz tumular da sala de conferência, que Hilda devolveu aquele sim. É horrível que pessoas daquele tipo continuem a viver. Então aqui a gente já vê que existe uma questão de punição que ela começa a perceber de fora sobre esse ato de ser eletrocutado. E aí essa Hilda continua falando, que bom que eles vão morrer. Então ela começa a pensar. Então isso daqui já é uma construção de que ela começa a pensar que se ela está sendo eletrocutada, é porque ela deve ser uma pessoa horrível e que ela merece ser eletrocutada. Então, é um pouco dolorido perceber isso conforme as páginas vão passando e ela sofre por isso. Então, tem aqui justamente depois que ela faz a primeira sessão, que foi uma sessão muito traumatizante, ela diz o seguinte: fiquei me perguntando o que é que eu tinha feito de tão terrível. Viu como o meio também nos afeta? Chega um momento do livro em que ela nem sequer aguenta ver como ela uma vez foi, ou fotos da época que ela estava na revista, porque era um momento que ela estava no auge dela, que ela tinha muitas perspectivas pela frente, muitas possibilidades, e ela não atingiu isso. Você vê uma vontade muito forte nela de ser bem-sucedida na escrita, porque aí ela percebe que ela passou por tantas coisas, ela foi para uma ladeira abaixo, que ela hoje em dia ela olha para aquela menina da época da revista e aí ela acha que ela não é mais aquela pessoa, ela não se reconhece mais ali, entende? O sofrimento também nos faz evoluir e ela não conseguia ver essa evolução dela como pessoa, porque no início ela não conseguia escrever porque ela não tinha vivido muitas coisas. Somente ela sente saudade da época de quando ela não tinha cicatrizes, entende? Eu, pessoalmente, achei essa personagem, depois que ela sofreu por todos esses problemas, ela se tornou uma pessoa um pouco melhor. Depois de ter passado por todas as dificuldades, ela se tornou um personagem muito mais interessante do que no início do livro. No início do livro, ela era muito antipática. Ela tinha uma questão muito parecida com o livro da Bonequinha de Luxo, tá?
que a personagem era muito engraçada. Ela é engraçada e todo o humor dela era relacionado a piadas racistas, gordofóbicas, baixofóbicas. Era sempre um quesinho de humilhação. Era toda hora e eram frases comparativas com o intuito de fazer humor e que poderiam muito bem ser retiradas do livro porque agregariam, entende? Agregariam a todos os pontos positivos que existem no livro também. Agora vai chegar um momento muito choque, que esse livro, na verdade, é semi-biográfico. O que isso significa? Significa que esse livro é basicamente sobre a vida da Sylvia Plath, tá? Da autora. Então, a personagem Aster é, na verdade, a Sylvia, tá? Significa que esse livro, na verdade, só truncaram os nomes ou talvez algumas situações para não comprometer pessoas que existiram na vida dessa autora. Quem é a Sylvia Plath? Ela nasceu em 1932, tá? No mês de outubro. Isso daqui é o momento em que ela ainda está na faculdade, sim. E ela sim passa pelo mesmo processo de estágio nessa revista e tal. E ela escreve este livro com um pseudônimo, tá? E ela consegue retirar a própria vida. E o marido dela, por algum motivo, logo depois que foi publicado, fez um grande sucesso. Ele trocou o pseudônimo pelo nome real dela e por aí foi. Mas então, o que aconteceu? Logo depois de todo esse processo, o livro termina de um jeito em que ela tem muita esperança e que ela tem medo dessa tal redoma de vidro pairar sobre ela, porque sim, o livro toca nesse assunto. Então aqui o trecho fala: não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sobre a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Pesado, né? Essa sensação que ela tinha com frequência. E quando ela melhora, no finalzinho do livro, a gente vê esperança, sabe? Ela, depois do momento em que acaba o livro, ela se casou com um cara, também escritor, Ted Hughes. Esse cara é um babaca. Existem casos de agressão física. Ele também possuía um caso extraconjugal e quando ela descobriu aquilo foi por ladeira abaixo. Ele abandonou a Sylvia Plath com os filhos no inverno de Londres. Londres não, desculpa, no inverno da Inglaterra. Numa casa sem aquecedor. E aí, parece que nesse momento foi o momento que começou a desgringolar novamente a saúde mental da Sylvia Plath. Logo depois do inverno inglês, ela veda a porta do quarto dos filhos de manhã. Logo depois de ter feito o café da manhã, deixou a comidinha lá do lado da caminha deles. Então, foi pra cozinha e pôs a cabeça dentro do forno, ligando o gás. Esse foi o fim de sua vida. O mais bizarro de tudo isso é que a amante acabou se casando com o Ted Hughes depois e ela acabou com o mesmo fim da Sylvia Plath. Então, não sei como é que era o relacionamento com esse cara, mas devia ser uma droga. E tem outra coisa muito estranha, tem um livro de diários, inclusive, que eu usei como base para esse vídeo, mas esses diários, entre os anos 50 e 60, se eu não me engano, e os mais recentes, próximos da sua morte, foram queimados pelo Ted Hughes. Então, ele é um grande babaca. Ele falou que queria proteger a memória dos filhos dele. E, na verdade, não. Muito claramente, ele queria só proteger ele próprio, né? Mas, enfim. Muitos fãs da Sylvia Plath, inclusive, vandalizam o túmulo dela, riscando o sobrenome dele, né? Deixando só o Plath. E é realmente muito triste, muito triste.
Enganem-se vocês de que ela só realmente lançou, de que o único livro de fato que ela lançou foi esse, tá? Porque não foi, foi o único romance, mas não foi o único livro. Ela lançou alguns livros de contos e poemas, tá? Um dos mais famosos dela é o de 1965, se chama Ariel, coletânea de poemas. Ela incentivou muita cultura, até hoje ela incentiva, sendo citada e tendo referências em músicas, principalmente a Lana Del Rey, né? Ela gosta muito da Sylvia Plath. Foi um breve resuminho, tá? Bem feito bem em cima da hora. Eu espero que vocês gostem. E não trouxe tantas datas, nem nada do tipo, porque eu tava a fim de publicar um vídeo no meu canal, porque ele tava meio morto, e também fazer conteúdo pro meu Instagram. Inclusive, me sigam, galera. Me sigam no Instagram, tá? Eu tô muito presente lá, mais presente do que aqui, tá? Eu vou colocar um nomezinho aqui. É isso, queridos. Beijos. Tchau!